TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Caio Melo, você agora vai nos levar para alguns destaques que vão contemplar Copel, Light, Hidrovias do Brasil. A gente também tem Receita exonerando 167 milhões de reais da B3 por ágio, você vai entender essa história. E a cobertura 5G, tudo isso temperando o giro corporativo e os principais efeitos nos papéis e nos ativos em resposta. No momento em que 10h04 nós temos o leilão encorpando, o Ibovespa renova a mínima intradiária, toca 118.715 pontos, doleta voltando para o terreno baixista com 0,04% de marcha ré e a curva de juros pedindo 6 pontos base a mais nos prêmios. Alô, você que quer saber de Copel. O BNDES quer retirar a conversão de ações. O Caio Melo explica, tá de volta ao microfone. Bem-vindo, Caio. Vamos lá então, Léo. A gente vai começar o nosso giro pelo Paraná. Primeiro é o primeiro estado que eu vou levar vocês. É o seguinte, a BNDES Par, acionista da estatal paranaense de energia, pediu para que sejam retirados da próxima Assembleia de Acionistas os itens que tratam da conversão de ações preferenciais em ordinárias e migração para o novo mercado da B3. A Copel informou que vai deliberar sobre a retirada dos itens, mas que estes não interferem na proposta de privatização, que também será apreciada na Assembleia. Vamos então para a cotação de Copel, CPLE 6, que neste momento está subindo 0,25% na abertura do mercado à vista, R$ 8,12. O Gui, tá bonito de ver CPLE 6, hein? Dá uma olhada no gráfico aí. Tivesse rompimento próximo, pode romper também aquele fundo mais anterior que o Bruno Mazzoni destaca agora com as linhas que traceja. Aí tá o foco no atual patamar do papel. Vale a pena se ligar, a expectativa de privatização é o que pode sustentar o rompimento das resistências. E sempre traz novas altas, né? Essa expectativa, boato e fato, tudo que você quiser chamar, você pode converter em oportunidade, buscando aí o rompimento de pontos já projetados, inclusive dentro do gráfico lá na faixa dos R$9. Quedas são oportunidades imprevistas, pós o movimento de preço que fica nessa congestão, não rompendo o 8,38 e caindo perto dos R$7,50, R$7,25, são oportunidades para quem ainda não entrou no papel e quer surfar essa onda positiva em Copel. As expectativas mínimas, Léo, para o começo desse trimestre é ir buscar essa faixa dos R$9. Papel com bastante otimismo. Quem não está, tem que tomar cuidado que o 8,38 tá chatinho. E quem está, é só curtir essa viagem que não tem turbulência. Vamos lá com o segundo destaque corporativo que agora nos leva para Light. Atenção, Lauro Jardim, colunista do Jornal o Globo, destaca: Tanuri deve indicar novo CEO da companhia, pois não, Caio? Nelson Tanuri já escolheu o nome do executivo que substituirá Otávio Pereira Lopes na presidência da Light. É Wendel Oliveira, ex-CEO da Copel Telecom. A troca, no entanto, segundo o jornalista, só será concretizada depois da Assembleia que elegerá novos integrantes do Conselho de Administração da empresa, que deve ser realizada em um mês. Oliveira deve ser eleito para compor o colegiado. Light 3, 0,46% de queda, R$ 8,60 na abertura. Fala aí, Gui. Pra falar de Light, nós merecemos mais like nessa transmissão. Mais de 1.100 pessoas simultâneas. Bora clicar no seu dedo aí no movimento do like, porque a Light eu vejo que pode trazer uma zedada. É, Leozinho, olha que gráfico maluco. Quem não sabe do contexto, acredita que essa queda foi uma baita de uma oportunidade. Mas cabe lembrar que Light recentemente não conseguiu, inclusive, pagar os seus juros sobre as debêntures ali emitidas. E teve esse movimento de alta porque esse jovem aí, que é o famoso Tanuri, colocou alguns milhões / bilhão dentro do cenário da companhia e amorteceu o cenário de mau humor no curto espaço de tempo. Estamos de fora de Light, que ao romper esse R$ 8,08, aonde tem rasgada e pode trazer um sentimento bem ruim para os comprados da companhia Light. Inclusive, já fiz até a minha promessa aqui na TC Rádio. Se for buscar R$20, eu vou para o Rio de Janeiro, lá no Guanabara, na Avenida das Américas, palestrar gratuitamente com a camiseta da Light. Esse preço tá errado. Imagina a cena, hein? Light no peito de Guilherme Cunha, passeando pelas areias de Ipanema. 10h08, Hidrovias do Brasil. Atenção para esse gancho. Lança oferta secundária. O Caio Melo detalha.
Léo, a empresa de logística hidroviária lançou uma oferta secundária de 100 milhões de ações para dar saída ao Pátria e ao Fundo Soberano de Singapura, Temasek, que juntos detêm cerca de 44% do capital social da companhia. Em 29 de junho, a Hidrovias do Brasil já havia sinalizado que a venda poderia ocorrer, mas divulgou um número menor de ações envolvidas na operação. HBSA3 abriu em queda de 1,17%, R$ 3,38, mas há poucos segundos estava batendo máxima intradiária em R$ 3,39. Guilherme Cunha. Outro papel de boa oportunidade, viu, Léo? O Bruno é muito feliz em colocar essas VWAPs ancoradas. O que seria isso? Essa linha vermelha sugerindo uma dificuldade de ultrapassar o preço, que é a faixa dos R$ 3,97/R$ 4, da mesma forma que quedas vão ser grandes oportunidades e essa faixa mais perto dos 3 sugere uma baita compra para quem está querendo organizar sua carteira para o segundo semestre. Mas verdade seja dita, já é esperado uma grande expectativa de irmos buscar faixa lá nos R$5, pelo menos, pós-rompimento desses R$4. Então tende a ser um cenário meio chato para Hidrovias do Brasil, pode subir bastante, ficar aí de ladinho dentro dessa faixa de preço, mas o volume comprador é bem sugestivo e faz com que quem tem paciência, inclusive, venha acompanhar esse rompimento dos 4 para direto R$5. E falando em porcentagem, Léo, isso sugere um troco bem interessante. Há quem diga aí na tela 6,13. Será? Será? 6,13? Pode dobrar aí, né? Pode dobrar praticamente o papel. São 10 horas com 10 minutos. Receita exonera 167 milhões de reais da B3 por ágio. Pois não, Caio? Léo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal determinou a exoneração parcial de 167 milhões de reais da operadora da Bolsa de Valores, no caso em que é questionada a amortização do ágio gerado na incorporação de ações da Bovespa Holding ocorrida em 2017. A decisão, que não é definitiva, também afastou o questionamento de prejuízos fiscais no montante de 782 milhões de reais, de um total de 1,57 bilhão questionados no alto da infração. Vamos então para a cotação de B3SA3, que bate mínimo intradiária, R$ 14,23, 0,91% de queda. B3 é um dos papéis que você mais monitora, Gui. Estou ficando apaixonado por ela, viu, Léo? Papelzinho bom, que noticiário que vai gerar oportunidade para quem não está no papel. Tudo abaixo dos 16 é uma baita de uma oportunidade e se flagrarmos o papel buscar novamente a faixa dos 12,74 é uma das melhores compras do semestre. Contexto, Léo. Única empresa da Bolsa é a própria Bolsa. A única empresa que transaciona a Bolsa é a própria Bolsa. Só tem uma empresa de Bolsa na Bolsa brasileira. E tem follow-on, tem agora chegando novas pessoas, incorporou de novo a chegada do institucional. É muita receita, é muita lucratividade prevista para as cenas dos próximos capítulos. Eu vejo esse ativo, não dá para falar de rompimento de máximas históricas na nossa bolsa sem falar de Vale 3 e sem falar de B3SA3. Gosto, é um case chato pra caramba em questão de tempo, né? No que diz respeito à ansiedade do trader, mas para o investidor é um prato cheio que vai ter, além de um upside, um retorno aí significativo das expectativas de pagamento de dividendos. Todas as quedas em B3 eu vejo como uma grande oportunidade para próximos 6 meses, 1 ano. Atenção agora para o setor de telecomunicações. O 5G encorpa, Caio Melo. Destaque do Estadão dá conta que as operadoras Vivo, Claro e TIM Brasil têm investido pesadamente na expansão da cobertura do 5G e afirmam que estão tendo o retorno esperado no segmento. As vendas de celulares compatíveis com a nova tecnologia são predominantes e, uma vez que os clientes acessam o 5G, utilizam novos serviços e ficam mais tempo navegando. Vamos então para a cotação das principais telecoms na Bolsa Brasileira. Vivo, Vivo23, 0,64% de queda, R$ 41,84. TIM S3, 0,42% de recuo, R$ 14,13. E Oi BR3, está subindo 0,97% na máxima intradiária, R$ 1,04. Fala, Gui, qual desses papéis você destaca?
Que tragédia quis o destino estarmos contemplando o quadro de cotação e Oi, seu grande destaque, rompendo máximas intradiárias. Oh, coisa maluca! Mas quando a gente fala das empresas de telecomunicação, a Vivo e a TIM agora, em questão de bolsa de valores, atingem patamares semelhantes, expectativas de upside. O que a Vivo é mais conhecida é o pagamento dos bons dividendos. Uma empresa extremamente consolidada, a companhia Vivo. Quedas são oportunidades para quem gosta de ação também distribuidora de dividendo, e a TIM trouxe uma expectativa mais elevada no que diz respeito a preço, pós o case, inclusive da Oi, onde a TIM comprou boa parte da sua tecnologia, até mesmo alguns CPFs da companhia. Então, ambas as empresas são oportunidades. O cenário da TIM tende a ser, quando houver uma correção, ser maior do que a da Vivo, mas ambas são interessantes em ter em carteira. Nesse curto espaço de tempo, os papéis vão ficar naturalmente consolidadas e, quiçá, a TIM pode se sobressair frente à Vivo nessa próxima apresentação de balanço, Léo. 10 horas, 14 minutos. Guilherme Cunha is in the house e segue com a gente para cobertura especial. Oi, pois não, eu ia abrir as blue chips. O que o senhor quer? O que é essa chinela cantando aí? Eu não tô entendendo. Que chinela cantando? Essa chinela cantando, meu amigo, é o Ibovespa renovando mínima atrás de mínima. Fica comigo aqui que eu vou te contar, você vai entender. Quer ver só? Atenção, senhoras e senhores. A moeda americana está recuando 0,14, R$ 4,887. A curva de juros está pedindo 5 pontos base e meio a mais nos prêmios. E as blue chips já precificadas, com o leilão finalizado, me mandam dizer, abre a latinha e vem. Ambev, aliás, abre uma senhora lata, hein? Caião já está vendo em paralelo se há algo que justifica isso. A Ambev está subindo 3,3%. R$ 15,36, mas de longe é o papel que mais sobe entre as blue chips. Por quê? Pergunta você. Olha, de maneira concreta, painel Mover Pro e portais de notícia não estão dando luz à Ambev. Sabendo de alguma novidade concreta, nós traremos aqui, mas já fica apregoado para a análise gráfica do Bruno Mazzoni e para o comentário do Guilherme Cunha em instantes. Eu li muito sobre a Ambev no sentido do imposto do pecado. Atenção, pecadores, abaixem-se, pecadores. Por quê? O imposto do pecado vai incidir, muito provavelmente, com essa reforma tributária sobre bebidas alcoólicas, cigarros e afins. Naturalmente, isso aumenta a mordida sobre o principal objeto de atuação e de negociação da Ambev, que são as bebidas. Acompanhemos. B3, recuando 1,6%, R$ 14,13. Bancões, Banco do Brasil, em queda de 0,68%, R$ 49,63. Bradescão da Massa, subindo 0,6%, R$ 16,38 é o preço. Aí chegamos a Itaú, alta de 0,10%, R$ 29,17. Na sequência, as units de Santander. Sambi 11 é o ticker, R$ 29,89 é o preço, 0,15% de ganho é o que nós flagramos agora. Saímos dos bancões, chegamos ao quarteto de ferro. Martelinho pra galera, marteladas da vida, pancadas e afundamentos. Com o minério de ferro caindo mais de 3%, você tem CSN tomando 2,83% na cabeça. Tá em 12,36. Olha as chicotadas da vida aí. Chicotadas de ferro hoje. Aí você tem chicotada na... Deixa eu ver, eu ia falar Gerdau, mas faz mais sentido destacar a chicotada na Uzi Minas. Caindo 2%, 7,38%. Vale está recuando 1,67%. A chicotada também nela, R$ 64,38. E Gerdau recuando 0,73%. Olha aí, ó, chicotada nela aqui, ó. Tá, rapaz, tá difícil de ver, hein? GGBR4, R$ 25,95. Aí saímos do quarteto de ferro e chegamos aos papéis de Eletrobras, Elet 3 e Elet 6. Elet 3 e Elet 6 numa queda média de 0,50%. Eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Você que tá comprado em Eletrobras tá com aquele sorriso irônico, né? Mas quem tá vendido tá sorrindo mesmo, esfregando as mãos. Então, a Elet 3, 0,61% de baixa, 39,28. Elet 6, 43,71, 0,30 de recuo. Aí nós chegamos a Magalu, MGLU 3, 3,14 de queda, R$ 3,08 de preço. Fechamos com Petrobras, cuja queda média de 0,30%, Petri 3, 33,4, Petri 4, 29,33%. E Suzano, nas rasgadas da vida, tem recuo de 1,12% a R$ 44,01. Isto posto. Doleta para baixo, 0,20 de recuo, 4,884. Curva de juros para cima, 5 pontos base e meio a mais nos prêmios. Ibovespa para baixo, recuando 0,60% a 118.194 pontos.
Na composição do Ibov, Ambev, SLC Agrícola e Local Web são os papéis que mais avançam, alta média de 1,4% para eles. Magalu, Cielo e CSN são os papéis que mais caem, queda média de 3% para eles. É assim que nós estamos. Sobre Ambev, deixa eu ver aqui, a equipe de research do BBI também pontua que as preocupações já estão precificadas nas ações de Ambev e espera que elas tenham melhor desempenho, pois as margens da companhia devem se expandir acima do consenso dos próximos anos. Isso graças ao benefício da queda nos custos dos insumos, custos menores do alumínio, do trigo e do milho, enquanto os preços da cerveja estão historicamente resilientes. Olha aí. Os preços das cervejas estão historicamente resilientes. Ei, Ambev, isso é só segunda-feira, hein, bicho? E a notícia, Ambev raised to buy at BofA. Ou seja, o Banco da América, o Bank of America, entende que há uma recomendação de compra sobre Ambev, revisa a perspectiva para os papéis. Isso está puxando os preços, apura o Serelepe Caio Melo aqui em paralelo. Põe na tela que eu quero ver, tá na tela aí, tá vendo? Ambev raised to buy at BofA, 10h19. Muito bem, senhoras e senhores, atenção, o Diego Kerber já está com o braço direito erguido. Por quê? Porque tem complemento informação. E na sequência, Guilherme Cunha, pisando nas 4 linhas do gramado, é mercado à vista. Ele, Bruno Mazzoni ele. É Bebeto e Romário, Romário e Bebeto e sem briga. Pois não, Diegão? Vamos lá então, porque eu tenho a atualização do mercado de futuros lá nos Estados Unidos. Eu prometi que ia fazer uma apuração paralela para entender aquela derrocada, aquela disparada que a gente viu no mercado à vista na hora que eu estava narrando, né? Logo aí às 10 horas da manhã. Realmente não teve aparentemente nenhum trigger, tá? Não teve nenhum gatilho que levou a essa disparada do Nasdaq, principalmente, que estava caindo 0,17, foi para o 0 a 0 e agora está caindo 0,04% no mercado futuro. O S&P futuro agora recua 0,05%, enquanto o Dow Jones futuro tem alta de 0,03%. Mas não teve, aparentemente, nenhum trigger que justificasse essa disparada que a gente viu no último minuto ali do mercado de futuros brasileiro, logo na abertura do mercado à vista por aqui, tá? O que a gente tem de atualização também na situação do DXY, ele foi arrefecendo o estresse, agora sobe 0,17%, tá em 102,43 pontos o índice dólar. O índice VIX, por sua vez, tem alta de 4,05%, 15,42 pontos neste momento. Curva de juros nos Estados Unidos voltaram a desidratar. Agora os yields de 10 anos estão caindo 1 ponto base e meio, 4,05% o rendimento ao ano, enquanto nos yields de 2 anos o rendimento é de 4,92%, 2 pontos base e meio de desidratação na ponta curta da curva de juros nos Estados Unidos. Falando das commodities, o petróleo Brent chegou a dar uma encorpada bem grande na queda, chegou a cair mais de 1%, arrefeceu um pouco para 0,70 aproximadamente, agora cai 0,80%, o preço do barril está em $77,84. O WTI fez o mesmo movimento, agora queda de 0,87%, $73,22. Vamos para a movimentação do minério de ferro, porque isso é importante da gente salientar. A gente trouxe que no dia anterior o minério de ferro lá em Dalian teve uma queda de 3,4%, quase 3,5%, e abriu novamente o mercado por lá e continua caindo. 1,05% de recuo para o minério de ferro lá em Dalian, 798 yuanes neste momento. Mas lá em Singapura, lembrando que virou o dia por lá, arrefeceu a queda desde o começo do programa, mas na virada de dia está encorpando alta. 1,01% agora é o avanço do minério de ferro em Singapura, $104,50 é o preço de momento da tonelada. 10h22, Guilherme Cunha, o espaço é seu. Falávamos há pouco da abertura dos trabalhos do Avista. Vamos lá, e o Brunão vai ainda atrás com os gráficos da vida. Alô, Gui! Vem comigo, a gente vai se ver na TC Rádio. Foi muito melhor a abertura do que o esperado, viu, Léo? O índice futuro demonstra exatamente as expectativas do mercado à vista frente às ações a qual a gente vai comentar. Vem comigo. Itaú Unibanco abriu positivo, ficou muito negativo e depois ficou positivo de novo. Corrobora para o cenário aí de entregar uma movimentação de pontuação positiva para o cenário do nosso querido Ibovespa. Alta agora de 0,31% a R$ 29,25, rumo aos R$ 30. Força Itaú Unibanco. Quando a gente fala da companhia Petrobras, foi a mesma coisa. Teve uma pirulitada para baixo, foi lá tocar a região dos R$ 29 bola e aí chamou
compradores para um cenário positivo quase. A companhia agora cai 0,15 apenas nas suas máximas intradiárias. Daqui a pouquinho a gente pode flagrar um movimento de alta, assim como era previsto ante a abertura do mercado à vista. O que não teve jeito foi a companhia Vale, né? A Vale cai 1,44%, muito mais perto das suas mínimas, e é ela quem dá uma zedada e não deixa com que o Ibovespa venha ficar no verdinho nesse começo de dia, mas também era um cenário esperado. Já trazido a tríplice coroa, vamos pegar o que é destaque de alta e de baixo aqui dentro do meu home broker, as empresas que mais a gente corneta durante o dia a dia. Pets, que fechou no 7,27, tá 7,37, é uma alta de 1,37% e está tentando dar a sua sequência do movimento de zeragem desses stops, querendo rumar para 8,43. Acredito? Não. Fique de olho porque a curva de juros para cima tende a penalizar também as expectativas para o cenário das small caps, incluindo, obviamente, a Pets. Num extremo oposto, o que eu estou muito otimista e parece que o mercado também é a companhia LJQQ3, que está ficando acima dos R$6,50 e o gráfico parece ser bem interessante para quem gosta de prazos mais elevados. R$8, aí vamos nós no cenário das cenas dos próximos capítulos, vulgo segundo semestre. No demais, mesmo Itaú Unibanco trazendo uma altinha um pouco mais expressiva, o que devolve é Banco do Brasil, como também era um cenário esperado. R$ 49,71 é o preço de cotação e já tem uma queda um pouquinho mais acentuada entre os grandes bancos. Lembrete, os R$50 já é o movimento que preço um pouco mais justo na companhia. O que não para de subir, Léo, tirando uma onda até com a companhia Tenda, é ela, Porto Seguro, antiga Porto Seguro, nova Porto, essa é do Brunão, erga a taça, pode chegar chegar nos R$30 antes mesmo do Itaú Unibanco. Então R$29,80 é um preço de resistência que o Brunão coloca aí na nossa tela, a máxima intradiária do dia de hoje, obviamente, R$29,70. Não tem jeito, JBS também devolve um pouco mais do que os seus pares, é uma queda de 0,90 a R$17,59 e ainda detém um assentimento de curto espaço de tempo não muito agradável até a chegada dos seus preços mais elevados lá na faixa dos R$22. E Magazine Luiza, chegou assustando todo mundo no comecinho do dia, teve mínimas lá perto do 3,04, a gente sabe que tem suportes bem interessantes nessa faixa de preço e já reduz bem a sua mínima intradiária lá no 3,04, tá 3,10 e daqui a pouquinho pode rumar para o seu movimento das máximas do dia de hoje, que está lá na faixa dos 3,16. Vejo assimétrico, vejo que não tá legal aí, vejo que é mais uma faca caindo, interessante Magazine Luiza, que nos passar do dia de hoje pode trazer um movimento de alta. BB Seguridade foi a bola da vez, trade óbvio, cornetamos na semana passada com a distribuição dos dividendos e BB Seguridade é destaque também junto com a Porto, mas bem mais tímido, 0,73 a 31,54, mas traz a sua recuperação e ainda vai pagar dividendo gordo para quem acreditou nessa tese. Bradescão também está para cima, indo querer buscar aquela proximidade dos R$17 que a gente já havia cornetado no pré-mercado aí do à vista. Gol! Linhas aéreas, se ficar acima dos R$12 hoje, já é uma vitória bem significativa a companhia Gol, que está agora no 0-0, mesmo tendo essa grande oscilação do petróleo, assim como também a movimentação do câmbio. Nós temos IRB a R$53, é uma alta de 1,22%, rumo aos R$60, que era a grande expectativa nossa dentro do cenário dessas últimas semanas, com melhoria de governança e expectativa a respeito de lucratividade nos próximos balanços. E para encerrar, a minha querida cornetada do dia de hoje é a companhia Marfrig. Falamos de JBS num cenário oposto, Marfrig querendo ficar acima dos 7,50, isso é bom por demais da conta, R$10 minimamente. Aí vamos nós, tô gostando de Marfrig, sempre odiei o cenário aí de frigorífico, mas agora tô pegando carinho, as margens tendem a melhorar e R$10, aí vamos nós, meu querido Diego Keber e Léo Levati. 10h28. Olha, vamos fazer alguns complementos que ajudam a organizar a cozinha.
entre os quais aqueles que tocam em Indifute e Dalfute. Então, vamos revisar as projeções com o tempero da abertura do à vista. Vamos lá, primeiro então com o Ibovespa Futuro, o Indifute está em 119.855 pontos, a queda é de 0,25%. Aí você vê a dupla resistência e suporte, são 2 pontos para cada um dos eixos. Com 119.800 pontos, nós estamos praticamente no sanduíche, ou no recheio do sanduíche entre o suporte e a resistência. Os principais pontos de suporte estão em 118.725 pontos e depois 117.375, e os principais pontos de resistência moram em 121.590 pontos e depois 122.020 pontos. Estamos bem no meio do caminho. Virando para a doleta, Dalfute, R$ 4,885 é o que nós temos agora, um recuo de 0,18%. Magnitude tímida de baixa. A moeda americana chegou a tocar na mínima intradiária, exatos R$ 4,875, e a máxima foi R$ 4,900. Bateu lá, voltou. Está agora em 4,885, eu repito. Veja aí, ó, o suporte está estimado em R$ 4,834 e a resistência em R$ 4,942,5. Nós não tivemos nenhum dos pontos atingidos até aqui. Estamos também praticamente no meio do caminho. É mais preciso dizer, vai dar praticamente o meio do caminho, né? Está até mais próximo da região de suporte. Mas não estamos tão distantes também, ou tão assimetricamente falando, distantes da resistência. Bem recheio do sanduíche. Bom, isso passado a limpo, curva de juros pedindo 5 pontos base e meio a mais nos prêmios, moeda americana recuando 0,18%, R$ 4,885, Ibovespa à vista, 118.354 pontos, é uma queda de 0,46%. Alô, Diego Kerber, informação, pois não, Diego? Pois é, tem uma informação porque acabou de abrir o mercado à vista nos Estados Unidos e vai confirmando que a gente via no pré-mercado, principalmente com a atualização dos últimos minutos, tá, Léo? A volatilidade deu uma batida lá no pré-mercado americano e confirmou na abertura do mercado à vista queda de 0,05% no Dow Jones à vista, 33.733 pontos. O S&P Futuro agora recua 0,07%, o S&P 500, na verdade, à vista, 0,07% de queda, 4.397 pontos, enquanto o índice Nasdaq está recuando 0,10%, 13.646 pontos. O que teve também alteração, DXY foi continuando o movimento de arrefecimento de estresse. Agora avança apenas 0,10%, 102,37 pontos para o índice dólar. Curva de juros nos Estados Unidos vai arrefecendo também o estresse, vai incorporando ao viés baixista. Agora os yields de 10 anos estão desidratando 2 pontos base e meio, 4,04% de rendimento ao ano. Os yields de 2 anos, por sua vez, estão desidratando 3 pontos base e meio. Agora o rendimento ao ano é de 4,91%. E olha só o petróleo reagindo, arrefecendo queda, 0,59% de recuo para o Brent, agora voltou para $78,01. No caso do WTI, a queda de 0,61%, $73,41. O minério de ferro lá em Singapura vai encorpando a alta agora no intradiário, 1,11% de ganho, $104,60, enquanto em Dalian ele segue caindo, mas vai arrefecendo cada vez mais o viés baixista, já voltou para os 800 yuanes, 801 yuanes para ser mais específico, numa queda de 0,62%, Léo. 10h31, a abertura do mercado à vista já é realidade em relação aos Estados Unidos. Agora eu queria salientar alguns pontos com vocês. Eu estou fazendo um giro de notícias aqui e estou em conversa com o nosso repórter Caio Melo. Deixa eu destacar aquilo que vai chamando muito a atenção no portal G1. A reforma tributária começa a tramitar no Senado em agosto. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, promete aprovar o texto, mas senadores querem debater e fazer mudanças. Enquanto isso, a direita e a centro-direita no Senado não querem repetir em peso o erro de aliados da Câmara, que se desgastaram ao seguirem a orientação de Jair Bolsonaro e que não tiveram o mesmo contato com o texto que os senadores querem ter. O líder da oposição, o senador Rogério Marinho, por exemplo, defendeu a aprovação da reforma tributária durante a reunião do partido na semana passada. À ocasião, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi interrompido ao defender a medida. E aí desenrola ainda mais o Valdo Cruz, a coluna é dele. Mas o que me chama a atenção é que, salientado que o texto vai para o Senado tanto não quer cometer uma leitura afobada do texto,
quanto quer, em linha com uma manchete que nós trouxemos mais cedo no primeiro giro de notícias, imprimir a sua marca, as suas alterações, etc. Por isso que a novela está longe de acabar, embora tenha sido dado um passo histórico em prol da aprovação dessa mudança estrutural no país. Só que ainda vai várias dúvidas no ar. Dá para destacar, no mínimo 3 linhas aqui. A primeira e mais básica é quais serão as alíquotas. A segunda é e a autonomia dos estados e dos municípios. De um lado, você tem fundos que prometem amenizar a chamada guerra fiscal e até colocar fim nela. De outro, uma centralização maior do governo federal que tende a eliminar o nível de capilaridade de escolhas tributárias que estados e municípios têm em seu favor. Que no limite foi sempre o nó maior para não se desatar com a reforma, por isso que ela não conseguiu ir para frente. E para além de tudo isso, você tem a ideia de que é uma reforma longa, né? Não é uma reforma para amanhã, é diferente de uma reforma da Previdência que já teve um tempero curto-prazista. A reforma tributária, ela se alonga, começa a trazer os seus efeitos dentro do que é possível antecipar desde já, mas o que é possível antecipar é a menor parte. Médio e longo prazo é que tendem a ser o carro-chefe. A partir de 26 a gente começa a ter os primeiros efeitos concretos dela. Bom, 10h34. Paguei essa primeira informação, vamos a mais uma, ou mais algumas. O vice-presidente ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, anunciou na última sexta o fim do bônus liberado pelo governo para reduzir os preços dos carros de passeio um mês após o seu lançamento. O crédito para troca de caminhões com mais de 20 anos, menos usado, porém segue à disposição dos transportadores. Mais highlights. O secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o Aitam Al-Gais, virá ao Brasil, conforme informou neste domingo o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, em publicação nas redes sociais. Prates se encontrou com ele na semana passada durante o 8º Seminário Internacional da OPEP em Viena, na Áustria, que terminou na quinta-feira. A gente registra também que a caderneta de poupança registrou depósitos líquidos de 2,59 bilhões de reais em junho. É o primeiro saldo positivo desde dezembro de 22. Em maio, a poupança registrou saída líquida de 11,7 bilhões de reais, maior resgate em toda a série histórica, iniciada em 1995. Por fim, o preço médio do litro da gasolina subiu 31 centavos nos postos de combustíveis do país. É o que mostram dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, divulgados nesta sexta. A pesquisa é referente à semana do dia 2 ao dia 8 de julho. E finalizamos com o fato de que a Embaixada da Suíça no Brasil divulgou na última sexta que o país europeu vai fazer uma doação imediata de cerca de 30 milhões de reais para o Fundo Amazônia. O fundo recebe verbas internacionais para financiamento de projetos de preservação e desenvolvimento da floresta. São 10h35, de olho nos dados de agenda, e aí nós vamos para o terreno do mercado à vista, vamos ver o que é que tem pela frente, porque as vozes americanas é que vão passar a chamar a atenção. Nós teremos muita atenção aqui, pela ordem, para ficar mais fácil. Reunião com a presidente da Caixa por parte de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Rita Serrano, desde as 10 da manhã. Em teoria, essa conversa está acontecendo. Ela é a portas fechadas, eventuais desdobramentos públicos serão aqui repercutidos. Mas eu gostaria de salientar algo que vai tomar muito a atenção do nosso produtor Caio Melo na faixa das 11, porque essa entrevista de Haddad à Ana Tuzaneri é ao vivo. Ele estará ao vivo no estúdio com a jornalista do Grupo Globo e declarações imediatas do ministro da Fazenda interessam em muito. Nós não podemos retransmitir por razões que se autoexplicam, é uma outra emissora, mas nós podemos e devemos acompanhar, monitorar e repercutir os principais highlights. Então, na faixa das 11, nós teremos essa atração que por si só já é uma grande atração. Para além dela, você tem os estoques no atacado referentes ao mês de maio nos Estados Unidos. E 2 discursos na faixa das 11. Michael Barr e Mary Daly. 2 autoridades importantes para a gente monitorar. Na faixa do meio-dia e da 13h, o foco do almoço de negócios também se desdobra para contemplar as palavras de Loretta Mester e de Rafael Bostic. 10h37, o complemento do Diego Kerber e o espaço para o Guilherme Cunha junto ao Bruno Mazzoni na sequência. Alô, Diego. Atualização no mercado à vista nos Estados Unidos. Em apenas 7 minutos de negociação, teve uma alta volatilidade desde a abertura. Na abertura estava seguindo o que a gente via no pré-mercado e agora descolou totalmente, tá? Porque o Dow Jones incorporou a alta e sobe 0,31% agora, já está em 33.841 pontos. O S&P 500 também incorporou o avanço, 0,18% no positivo, 4.406 pontos. O índice Nasdaq era o único que estava insistindo em cair e agora não resistiu essa queda, agora sobe 0,02%, bem próximo da estabilidade, mas está no verde,
nos 13.663 pontos. Enquanto isso, o Brent vai continuando com o arrefecimento da queda, 0,42% agora é o recuo no petróleo Brent, já está negociado $78,06 o barril, enquanto o WTI tem $73,49 de cotação, uma queda de 0,51%. Olha, Gui, Vale arrefeceu parte do viés de queda, está caindo agora 1,3%. Petrobras teve virada. Petri 3 está subindo 0,12, Petri 4 caindo só 0,10. E os bancões estão começando a facilitar a vida do Ibov. Bradesco está no 0 a 0, Itaú no 0 a 0, Banco do Brasil este cai 1%, Santander no 0 a 0. Mas os 4 bancos caíam, agora só cai Banco do Brasil. Barbinha do comendador aqui, ó. Ei, coisa boa. É o seguinte, Léo, o problema maior acaba sendo que nos bancos eles arrefeceram fortemente a sua movimentação altista. Então, quando a gente flagra, primeiramente Itaú Unibanco e depois Banco do Bradesco, eles estavam subindo 0,40. Então, acho que o maior problema quando a gente fala do setor financeiro bancário, por mais que eles estejam no 0 a 0, eles estavam somando pontos e agora eles tiram pontos. Inclusive, em meio a essa minha oratória, Itaú Unibanco cai 0,14 a R$29,11. Então o banco tem que ficar nessa seara positiva e voltar para mais perto desse 0,40, 0,50, que era a grande expectativa que nós tínhamos para o pregão de hoje, o setor financeiro bancário. Tem que parar de continuar dar essa reviravolta e azedar o curto prazo aí do Ibovespa. Inclusive vem intensificando as quedas, assim como o Petrobras também. 0,24% de queda, desse 0,12, 0,13 que nós estávamos vendo de alta, então fica aí a Vale tentando ajudar. Vale tentando ajudar é um pesadelo, porque hoje nada ajuda a Vale, então é só vontade. Então Vale, do momento que a gente falou, já intensificou o seu movimento de queda, e inclusive daqui a pouquinho a gente pode ver o Ibovespa e tocar a sineta, chinela cantando, para uma movimentação de mínimas intradiárias para o Ibov. Assim como o Diego Kerber acabou de falar, muita volatilidade pós-abertura do mercado americano, muita volatilidade aqui também nas 3 principais empresas do nosso país, o que naturalmente impacta e muito a movimentação do Ibovespa. O Brunão traz o gráfico do minério, que deu pelo menos uma parada de cair e tende a tentar se recuperar, mas não foi o suficiente para gerar um otimismo aqui na companhia Vale 3, que está muito mais perto das mínimas e pode daqui a pouco romper a sua mínima intradiária. O único destaque que eu tenho aqui, não sei se está no chat ainda ou não, mas a companhia FCM Infracommerce, um dos ativos a qual a gente muito falou durante as últimas semanas aqui na TC Rádio, rompeu os R$2,10, já teve máximas em 2,27 e está daqui a pouco chegando no alvo nos 2,40. Encerramos o case, mas parece que o comprador não parou de querer comprar. 2,40 é o grande destaque aí, caso o Infracommerce venha buscar os seus alvos entre hoje e amanhã. Que trade da TC Rádio, viu, Léo? Que trade, meu amigo. Ó, convocar a galera para mais e mais likes, que nós temos 802, faltam 200 likes, menos do que isso, agora 198, para que a gente atinja 1.000 likes. É sempre uma marca simbólica da qual a gente não abre mão e vocês nos ajudam um dia sim, dia também a atingi-la. Muito obrigado a vocês que escolhem estar com a gente. Não há maior prestígio para o nosso trabalho do que essa atenção que vocês nos dão. O Ike Grafista está na área, falando de liquidez muito ruim, no caso de NGRD3. Segundo ele, esse papel tá beliscando um suporte. Valeu, Ike, um abração. O Açougueiro 88 tá por aqui, colocando que a base monetária média do Brasil nos últimos 10, 20 anos subiu 20%. Tá colocando aqui o Açougueiro, falando da expansão da base monetária na perspectiva dele. Quem mais tá por aqui? O Felipe Zan, falando de IFCM3, rumo aos 2,40 nessa semana, é a próxima resistência. O Casanostra 10 tá aqui, ó. Os nicknames são os melhores. Os nicknames são, né, os apelidos, os nomes aqui dos perfis. Quem mais? Ó, o Francisco S.A., o glorioso Juliano Ramos, o Guido Mário, o Alexandre José, o João Filho. Cadê os gringos, Léo? Hoje vende ou não vende essa bolsa brasileira? Quem responde pra você é o Gui Cunha. Onde é que estão os gringos? Guilherme Cunha, por favor, a sua experiência. Pô, Leozinho, eu vejo que ele tá dormindo ainda, viu? Assim como foi o pós-feriado de 4 de julho, que ele só veio a acordar depois do meio-dia, hoje parece que é um cenário muito semelhante. Mercado com uma liquidez não só na companhia qual o Ike Grafista nos trouxe, que eu já esqueci, mas também, ó lá, tá acordando, ó como tá vazio.
Então não tem como ter muita vol. Então Ó o é só o gringo. careca aí. Esse careca aí não faz preço, não, Léo. Esse daí ele só fica gerando relatório. Então o gringo deve vir, se vier, depois do meio-dia. A liquidez também meio chatinha para essa segunda-feira, o que faz com que o mercado de futuros, o mercado à vista e as ações fiquem de ladinho, como foi a grande unanimidade dentro dessa nossa enquete do dia de hoje. Então, sem muitas emoções, uma segunda-feira, como a gente também escreveu no panorama ali dentro do TC. Arroz com feijão, viu, Léo? É o simples vencedor da data de hoje. 10h43. É no simples que se vai. É no simples que se vai. Ó, composição do Ibov. Vamos falar de Ambev com mais peso, Gui? Ambev subindo 3,23%, 15,33%. Não é nada no sentido de que tem muito mais pra subir, ou não é nada no sentido de que eu não quero falar desse papel? Tem muito para subir, a Ambev também, de novo, né? GHC, Guilherme Henrique Cunha, contra tudo e contra todos, junto com o Goldman Sachs, tem relatório colocando a companhia 17. Ah, Gui, mas será que a Ambev vai? Como nós já flagramos nessa transmissão dia de hoje, expresso da manhã, tudo ajuda a Ambev nesse curto espaço de tempo, menos esse imposto do pecado. Ih, olha que nome esquisito. Então você tem que ficar de olho aí, porque pode trazer uma redução da margem, mas jamais vai ser impactada pela queda que nós tivemos do alumínio, do trigo, do milho e resiliência do preço da cerveja, principal ativo aí da companhia Ambev. Então a Ambev vai arrumar para perto dos R$17, só não acreditou quem não acreditou, porque quem ficou enviesado de fato para aquele movimento de lojas americanas, governança e etc. Só que, cara, tudo prosperando, tudo a favor para a Ambev, esse segundo semestre sempre é mais produtivo para a companhia, de olho no final do ano, você pode correr o risco de pegar, piscar, tá nos R$17 e você perdeu esse movimento aí de compra de Ambev, que tá, o Bruno coloca, né, esse movimento aí de uma lateralização de preço dentro de suas extremidades, né, só foi nas extremidades para poder voltar, daqui a pouco rompeu, ele pode ser um cenário bem produtivo, principalmente se o balanço surpreender, que é o meu cenário base. São 10h45, 15 para as 11 da manhã. Você está curtindo a melhor cobertura do mercado financeiro, está curtindo também o fato de que Petrobras toca a máxima intradiária, Petri 4,2954, sobe 0,14%. Ao lado de Ambev e de Eletrobras, os papéis preferenciais são os únicos que estão subindo entre as blue chips. Vamos à composição do Ibov aqui, ó. Ambev, Azul, SLC, Local Web, BB Seguridade e Gol são os papéis que mais avançam. Vamos colocar Azul 4, vamos decolar com Azul 4 aí, Bruno Mazzoni e Guilherme Cunha. Faz tempo que a gente não conversa sobre Azul. Falamos de Gol, né? O Gui há pouco sublinhava os papéis Gol 4. Vamos com Azul 4, R$19,67 é o preço, Gui. Senhores passageiros, as aéreas permanecem em tendência de alta. Senhores passageiros, as aéreas permanecem em tendência de alta. Ah, Leozinho, é difícil, né? As aéreas... Coisa boa de se ver, viu? É uma pegadinha do malandro. Com as aéreas, assim como o dólar, tem uma volatilidade muito grande e você precisa pegar o caminhar do passo a passo, dia após dia. Quando a gente fala de Azul, nós temos relatório a preço de 22, lá foi tocar. Azul tem um fundamento melhor do que a Gol, mas já andou, né? Então eu vejo que tem que tomar um cuidado adicional com a companhia Azul. É uma companhia a qual a gente precisa ficar mais de perto dentro do seu balanço trimestral. As prévias foram legais, longe das prévias terem sido ruins. Então a queda da semana passada, a gente já fortaleceu a tese, foi o dólar, foi o petróleo, tudo deu uma bagunçada no curto prazismo para as companhias aéreas. Porém, todavia, entretanto, essa faixa de preço dos 22 precisa ser rompida para gerar um movimento de continuidade na Azul. É diferente da Gol, viu, Léo? A Gol ainda há uma perspectiva um pouco mais interessante no que diz respeito ao cenário de continuidade do seu movimento. A Gol, linhas aéreas, para prazos maiores, a gente pode falar na faixa de R$18,55/R$19. Gol, quedas são oportunidades em todos os tipos de prazo, curto, médio e longo. Tem uma resistência muito mais elevada na faixa dos R$14, ou seja, Gol é só alegria. Gol é gol de placa, Gol é Brasil, Gol saiu lucratividade nesse segundo tri, que é cenário base, continua a subir. 10h47, atenção, virou! Ou quase isso. A moeda americana está caindo 0,06%, R$4,891, quase de novo no 0 a 0. E o Indifut, rapaz, chegou a praticamente beijar o 0 a 0, agora cai 0,15%. Estamos de olho, viu? Estamos de olho. E aí na composição do Ibov,
Na ponta oposta, CSN, MRV e BRF. São os papéis que mais caem. Nós deixamos apregoado o papel de MRV, até como pedido para a gloriosa Cláudia Stuck, que está assoprando as velhinhas e fazendo 57 primaveras completas hoje. Mais um motivo para você deixar o seu like. Temos 835, bora para os 900. Ó, galera, enquanto o MRV enche a sua tela aí, daqui a pouco, Jefferson Lattes conosco, na faixa das 11 da manhã, pra gente tabelar. E hoje, na meia hora final do seu Expresso da Manhã, você vai curtir Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice, falando daquilo que mais faz preço no curto prazo. Nós vamos a Brasília. E tem também, ao lado do Cris Noronha, Igor Barimboim. Vamos falar de macroeconomia. Vai ser uma tabela campeã, fantástica. Fique com a gente até meio-dia, o Expresso da Manhã, levando a você muito conteúdo. Na sequência tem um almoço de negócios. E para coroar a cobertura, o Expresso da Tarde bota o ponto final em mais um dia de jornada com aquele que investe, com aquela que investe com você. Agora é o seguinte, em prol da precisão, nós falávamos das aéreas, a MRV quer decolar. E nós falávamos das aéreas e tivemos uma referência importante da escolinha do professor Raimundo. Esta aqui, ó, olha aí, este é o Galeão com Bica. Ele que foi icônico personagem da escolinha do professor Raimundo. Penteado bacana, hein? Marrento do glorioso Galeão com Bica. Era ele que falava au, não é? Não, esse era o Costinha. Mas ele falava alguma coisa, não tinha algum bordão de voz? Sim, ó. Estão dizendo aqui pra mim que ele falava senhores passageiros, é isso. Senhores... É uma boa frase, né? Pra quem tá como comandante aéreo. Ai, deixa a MRV decolar agora, Guilherme Cunha, no gráfico do Bruno Mazzoni. Esse programa aqui é a melhor terapia que existe. Fala, Gui! Ele fez curso comigo lá na Europa de vestimenta, Léo. Como não esquecer dele? Era um ótimo aluno, nós tivemos aí muitas lembranças boas. Por isso que eu fiquei chocado ao ver a foto dele. Claudinha, parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades e muitos anos de vida, mas todavia, entretanto, em MRV, tem que tomar cuidado no curto prazo, tá? O curto prazismo aí em MRV vai ser um cenário de congestão / chatice, uma vez que teve uma captação estratosférica, entra num plano chamado Minha Casa Minha Vida, que já elevou os preços de cotação muito em MRV, Tenda, JHSF, enfim, as empresas já surfaram uma onda bem positiva no que diz respeito a esse programa de estímulo do governo. Parece que MRV tende a chegar um pouquinho mais tarde, então essa faixa dos R$14,24, R$14,65, tende a ser uma pedra no sapato, e está muito mais perto da resistência do que um grande suporte. Se você está no trade, vai subindo os seus stops, até mesmo porque se entrar um din-din na conta, o seu aniversário fica ainda muito mais alegre e você fica com caixa para retomar o papel em possíveis correções. Caso você não esteja e está eufórica no que diz respeito ao noticiário corporativo, não quer ficar de fora de MRV, coloca um alerta lá na faixa dos 11,92, 11,44, que você compra ainda com um risco até que significativo de tomar uma vol, mas o mercado está contemplando de formato mais positivo esse novo movimento da companhia NRV, que está na boca da Faria Lima como um todo, mas eu tô de olho em correções mais agressivas. Entenda, nesse cenário do Minha Casa Minha Vida, eu vejo que é ela ainda que vai te presentear com boas evoluções patrimoniais, e Cyrela também tenho bons olhos aí sobre não colocar Cyrela dentro do gráfico depois de Tenda. Você vai ver que coisa boa. Tenda aí, ó. Ei, Tenda foi buscar os objetivos lá nos 13,50, agora tende a descansar. Surgiu uma oportunidade para quem chegou atrasado, e a Cyrela eu vejo que pode ser o grande destaque para quem está para carrego, quem quer olhar para o próximo aniversário, para quem tem aí pelo menos 12 meses, Cyrela pode rumar para as máximas ali pré-Covid e surpreender bastante o mercado, fácil, uma vez que ela já detém um fundamento melhor do que todas, sobreviveu a essa guerra pandêmica aí no que diz respeito ao mercado imobiliário, e agora pode surfar uma onda boa. Tem os 23, poder segurar, rompeu os 23, vai embora, inclusive tende a pagar bons dividendos nos próximos anos. 10 horas e 52 minutos, pronto, fizemos nosso levantamento aqui nos anais da televisão brasileira.
e o nosso público se mobilizou. O bordão do Glorioso era aí eu choro, au, au, que acontecia. Aí você tem a escolinha na versão antiga e a escolinha na versão nova. O que tem de investidor que fica assim, ó, dependendo da montagem de posição, ó. Olha aí, ó, pra galera que entrou em IRB antes do escândalo de governança corporativa. Ai, eu choro, au, au. Guilherme Cunha, 10h53, 7 minutos para as 11 da manhã. Quem vai falar agora é Diego Kerber, que está de olho nos pedidos da... Opa, ele fala ou não fala? Fala. Ele está de olho nos pedidos da audiência pelo nosso WhatsApp e pela Station. Quer ver só? Fala, Diego! Exatamente, ó, a galera tá mandando mensagem e querendo saber respostas, Guilherme Cunha. Marcos Ladeira mandando bom dia, vamos que vamos, Marcos, grande abraço. O Gustavo Gangana, que inclusive foi quem mandou. Aí eu choro, au, au, foi quem mandou a resposta pra nós aí sobre aí o bordão do personagem. Grande abraço pro Gustavo Gangana. E tem o Cássio Marinho também participando com a gente no nosso WhatsApp. E chegou pergunta. Assim, o Guilherme Cunha, ele conhece tanto a audiência que ele tem praticamente uma conexão telepática. Então ele tinha falado no começo, na abertura do Mercado à Vista, sobre Magalu, que era a pergunta do Fábio Araújo Luiz. Ele tava querendo saber de Magalu. Se você quiser atualizar o racional, Gui, fica à vontade. Mas aí chegou a pergunta do Leonardo Pereira Teixeira, querendo saber sobre Sequoia, querendo saber se você comprou Sequoia, Gui. Vem ser feliz! É coisa boa! Magazine Luiza, não tem como se decepcionar, pessoal. Tem como passar nervoso? Tem, né? Acho que é um cenário convencional, porque varejo tá apertado. Mas aí, Magazine Luiza é o famoso vem ser feliz. A gente já tá na boca da Faria Lima, pessoal. Escreve aí no chat, 508-518. É pra lá que Magazine Luiza tende a duras penas. Nossa, mas ó, passando um calor chato aí a retomar a sua cotação de preço nesse segundo semestre. Há espaço para novas quedas? Obviamente há um espaço para novas quedas, uma vez que o DI futuro caiu muito, a companhia não correspondeu e parece que quando o DI futuro sobe, ela tem essa azia e cai. Porém, na data de hoje, como a gente muito bem pontuou, foi buscar a mínima lá no 304, assustou todo mundo e já está rompendo as máximas. Se ficar acima do 3,18 entre hoje e amanhã, o curto prazista já fica feliz. Não vejo problema algum em Magazine Luiza numa alta especulativa, é o menos pior cenário para o varejo e eu embarquei nela na semana passada, fiz uma primeira mão para poder buscar esse trade que está desenhado aí, ó. Queda, tende a romper os R$3, gerar bastante euforia no chat, bastante cornetada, mas depois um caminho livre, principalmente pós-apresentação do balanço do segundo TRI, queda de juros, Magazine Luiza é empurrada por um cenário até mesmo de inércia, vai todo mundo tá querendo comprar e estamos comprando num preço bem inteligente. Curto prazo não ajuda, 3,18, 3,43 é onde você precisa ficar de olho. Inclusive, a taxa DI, que a gente acabou de falar, tá numa alta aí de 8,5 basis point no J27 e isso machuca muito a companhia nesse curto prazo. Sequoia, faz muito tempo que a gente está girando o papel, né? Eu não vejo como comprar Sequoia e achar bonito ficar segurando o ativo. Porém, vemos comprando e fazendo parcial com 5,8%. Comprando, fazendo parcial de 5,8%. O preço médio já está basicamente perto do R$1. A expectativa é que logo mais, logo menos, aqui dentro da TC Rádio, a rádio oficial de quem investe, saia um noticiário corporativo onde haja um desejo, né, dos concorrentes de compra de ativos de Sequoia que superam R$1,1 bilhão. Esse fato consumado tende a levar o ativo lá para a faixa de 1,59 e depois 2,20. Então esse é o cenário que nós temos aí para a companhia Sequoia, que não tem mais fundamento, só tem esse chutômetro, só tem essa bola de cristal de Guilherme Cunha que eu nunca vi errar. Boa, e aí tem mais duas perguntas aqui da nossa audiência que a gente já separou. O Leandro Rodrigo Batista tinha perguntado de IRB, mas a gente tinha acabado de falar de IRB, então se você perdeu a explicação, volta um pouquinho na nossa transmissão no YouTube que você encontra lá, beleza, Leandro? Ó, a Terezinha Bernadette quer saber de B3, você também falou mais cedo sobre o B3, pode retomar o racional para ela, e aí já emenda com a pergunta do Roberto Fabi, que quer saber se Banco Inter e NBR32 fez fundo.
Eita, Banco Inter, você gosta também, né? Vamos falar de B3 primeiro, que já tá na tela. Afinal das contas, os R$ 15 já é o patamar de muitos relatórios, 14,61. Ponto de Brunão para estragar a festa dos comprados e 16,24 é o grande objetivo a qual a gente pleiteia na companhia B3. Que no curto espaço de tempo, nossa querida Terezinha, não é o melhor cenário estar comprando B3. O que eu comprei B3 na semana passada junto com o Magalu é para um projeto de 6 meses, a quiçá um ano, onde nós temos essa reviravolta dentro da nossa Bolsa Brasileira, queda de juros, compra de ativo de renda variável, follow-on, até mesmo 2024 preserva e reserva para todos nós novos IPOs a serem analisados, e tudo isso é receita na veia da companhia B3SA3, que no curto espaço de tempo, quedas são oportunidades para quem é trader, funciona mais perto da faixa dos R$ 13, 12,80. É legal estar girando uma movimentação na ponta compradora. Para o investidor, esse insight de longo prazo é bem interessante. Curto espaço de tempo vai ser um papel chato que vai ficar entre seu 1 e 1,5% por dia e não tende a gerar uma tendência muito clara para o trader barra investidor. Mas gosto, B3 está na boca do povo nesse cenário de futurologia mais positiva. Agora, quando a gente fala de Banco Inter, Banco Inter já ajudou, já sorriu, já deixou o povo triste, e o curto prazo é tentar ficar mais perto dos 19 do que dos 13, e não sei se isso vai ser muito possível ou não. No final das contas, Banco Inter é mais uma daquelas companhias que subiu bem, né, mais do que dobrou do seu fundo marcado aí no comecinho do ano, do trimestre, me desculpe, mas no final das contas, se não entregar lucratividade na ponta final do balanço aí no segundo tri, tende a voltar mais perto desses R$ 13, tá? E aí sim, sugere uma nova movimentação compradora. Não gosto de Banco Inter, só vou gostar do Banco Inter se acumular mais 2 balanços trimestrais de formato positivo. Apesar de mais de ter dobrado de preço durante esse curto espaço de tempo, nem sequer chegou no preço da Nasdaq, né, quando a companhia saiu aqui de BID 4 e BID 11 e foi ser negociado em INBR 32. E essa entrada na Nasdaq, muita gente já estava perdendo 50% do preço de entrada, ou seja, tem chão ainda para Banco Inter conseguir carregar uma movimentação positiva de formato consistente. E eu vejo que a grande sacada de Messi em Banco Inter acaba sendo no balanço. O papel tá barato, mas ninguém tá comprando, só tem interesse de comprar nessa faixa aí, ó, 13,71 até 11,81. Para cima, o cenário vai ser bem difícil de conseguir passar desses R$ 19 sem obter lucratividade dentro do balanço. São 11 em ponto. O Ibovespa agora está recuando 0,42%, 118.394 pontos. Moeda americana de volta aos 4,90. 4,900 é o que nós temos, alta de 0,10%. E a curva de juros não para de renovar a máxima, agora em boa parte dos vértices, num pedido médio de 8 pontos base a mais nos prêmios, contratos médios e longos em especial. A foto, é o quadro de momento. Na composição do Ibov vai chamando a atenção BRF, MRV e Lojas Renner. BRF tem queda de 3,6%, MRV de 3,24% e Lojas Renner de 3%. Vamos com o gráfico de BRF, Gui, aí você sublinha o que você julgar importante graficamente em cima do suporte do Bruno Mazzoni. É um papel que tinha expectativas, estamos falando do setor de frigoríficos. Esse setor, esse segmento, ele ficou muito no radar nas últimas semanas, né? A gente chegou a falar bastante aqui desses movimentos, inclusive de Marfrig. O que você pode trazer a respeito de BRF? Está em 9,68 agora. BRF a gente falou, viu, Léo, que era para ficar de fora, tava nas maiores quedas ali, nas maiores altas da semana passada, e ficamos de fora porque não é aí que mora o grande destaque de melhoria de margens e expectativas de um segundo semestre mais promissor. Vejo que BRF tem espaço para subir, mas também já subiu. A proximidade dos R$ 10 não favorece a companhia nesse curto espaço de tempo. Então BRF tende a ficar aí entre 10 e R$ 8, é um range muito
muito grande, então gera muita indefinição, dia após dia a gente vai ver essa incerteza. Para prazos maiores, eu concordo que BRF pode ser algo interessante no setor, mas agora não é a bola da vez. Bola da vez, a gente já chegou a cornetar bastante, é a companhia Marfrig, que já tem ali aquisição dentro dos seus concorrentes, vem melhorando expressivamente a expectativa de retorno à lucratividade, e ali que pode ser o grande destaque para poder gerar oportunidades maiores. Então, esse curto espaço de tempo, se o ativo voltar para 8,15, é um cenário natural, e o Bruno já sublinha, né? O interesse de compra está aí, ó, perto dessa faixa do 7,15. Não gosto de BRF no curto espaço de tempo, gosto de Marfrig no curto espaço de tempo. Marfrig sim, BRF não, entende o Guilherme Cunha dessa maneira o setor de frigoríficos. Agora é o seguinte, o Diego Kerber tem complemento relevante no caldo internacional, e depois quando a bola voltar para mim aqui, eu vou com 2 destaques domésticos. Um diz respeito ao mecanismo embutido na aprovação do texto do CARF, ainda no final da semana passada, sexta-feira, que pode garantir à Fazenda uma melhoria da arrecadação. Você vai entender por quê. E o outro eixo, aqui é risco fiscal, e o outro eixo diz respeito a alinhamentos que a Fazenda está fazendo com o Senado, ou estaria fazendo com o Senado, com base na apuração do jornal Valor Econômico, para que não haja mudança estrutural ou substancial no texto que veio da Câmara para evitar mais e mais demora na aprovação da reforma tributária. Tudo isso em instantes, agora tem Diego Kerber para você. Alô, Diego. Exatamente. Vamos começar com o dado de agenda que saiu, estava programado para sair às 11 horas da manhã, saiu realmente os estoques no atacado lá nos Estados Unidos e as vendas também no atacado. Na base mensal, em maio, os estoques do atacado nos Estados Unidos não tiveram variação, ficaram no 0 a 0, o consenso era de queda de 0,1%. No caso das vendas no atacado, a expectativa era de alta de 0,3%, mas veio uma queda de 0,2% lá nos Estados Unidos. Então, pagas as informações aí do Investing, também do Trading Economics, tá? Vamos trazer também outras informações, atualizações do mercado lá nos Estados Unidos, porque o DXY continuou arrefecendo o estresse, e não só arrefeceu, como agora virou, tá caindo 0,02%, o DXY, índice dólar, agora desvalorizando em relação aos pares, 102,23 pontos para o índice DXY. A curva de juros nos Estados Unidos vai também desidratando, agora a queda nos yields de 10 anos é de 4 pontos base, 4,03% de rendimento, enquanto os yields de 2 anos tem uma desidratação de 5 pontos base, aproximadamente 4,90% ao ano é o rendimento. O petróleo Brent foi arrefecendo a queda e agora está praticamente zerado, 0,05% de recuo. Petróleo Brent a $78,43. Mesma coisa para o WTI, recuo de 0,12%, $73,77. O Dow Jones incorporou, agora sobe 0,63%, 33.945 pontos. S&P 500 tem alta de 0,22%, 4.408 pontos, enquanto o índice Nasdaq falou, eu não vou subir não, vou cair, e agora está caindo 0,22%, 13.630 pontos para o índice Nasdaq. Vou também atualizar a situação do minério de ferro lá na China, ele vai seguindo o movimento de arrefecimento da queda, já tem 802 yuanes e 50 centavos, num recuo de 0,43% no dia, mas lá em Singapura está avançando quase 2%, 105 dólares e 50 centavos já voltou para esse patamar a tonelada do minério de ferro, reagindo, Léo. 11h05. Por protocolo, a gente comunica que acaba de ser iniciada a entrevista de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, a Natuzaneri no podcast O Assunto. É uma entrevista ao vivo que está sendo monitorada pelo nosso produtor Caio Melo. Os principais highlights deste papo vão ser repercutidos aqui. E a gente traz 2 notícias importantes e domésticas para você. A primeira, o Ministério da Fazenda conseguiu incluir na última hora no projeto de lei do CARF um novo programa de transação tributária que pode elevar a arrecadação já a partir deste ano, com potencial de receita para a União de até 34 bilhões de reais, de acordo com a apuração do Valor. Chamado na pasta de Transação 2.0, é uma possibilidade de encerrar disputas judiciais e administrativas e poderá ajudar a recompor a base fiscal, principalmente para dar condições ao cumprimento das metas de resultado primário previstas na nova regra fiscal.
A proposta estava sendo desenhada pela equipe econômica e seria lançada em agosto no âmbito do desconhecido pacote elaborado pela equipe do ministro Fernando Haddad para elevar a arrecadação federal. Mas a pasta viu uma janela de oportunidade para incluí-la já no PL. O dispositivo vai permitir que as empresas autuadas pela Receita, que discutem casos com o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, ou no Judiciário, negociem as formas de pagamento com novas condições. O desconto, que era no máximo de 50% sobre o valor total, agora pode chegar a 65%. O prazo de pagamento também passou de 84 para 120 meses. Os descontos podem ficar fora da tributação a depender do edital lançado pela Fazenda. Nos editais anteriores, tinham de ser tributados. O texto agora vai ser analisado pelo Senado. Por falar em Senado, o governo já se movimenta para convencer a Casa a não fazer mudanças no texto da reforma tributária que impliquem no retorno da matéria à Câmara dos Deputados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se reunir hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para iniciar negociações nesta direção. A expectativa da área econômica é de que os senadores suprimam excessos e promulguem o texto. Pacheco, no entanto, já tem dito que pretende deixar a marca do Senado na proposta de emenda à Constituição da reforma tributária aprovada na semana passada na Câmara. Em conversa com parlamentares, o presidente do Senado afirmou que quer apensar outras PECs que tratam do tema à matéria. Por fim, na avaliação do Ministério da Fazenda, abre aspas, a PEC 110 foi toda incorporada pela Câmara, fecha aspas. A marca do Senado é suprimir excessos e promulgar o essencial sem retornar, ressalta uma fonte sob anonimato da equipe econômica. Toda esta apuração é do jornal Valor Econômico. 11,8, moeda americana 0-0. Ibovespa caindo 0,23, melhorou, hein? O Indifut vira, sobe 0,01% e a curva de juros está pedindo 7 pontos base e meio a mais nos prêmios. Aí você do outro lado ouve, vê, observa e pergunta, o que ajudou nessa melhoria? Eu te explico. Primeiro, Petri 3 e Petri 4 estão subindo em média 0,50%. Eletrobras também vira, fica no positivo, máximo intradiário agora para a Elet 3, tem um certo peso no Ibov. Ambev, pela revisão altista na recomendação do Bank of America, vai ajudando o Ibov, 2,6% de ganho, 15,23, fechou o gap, como vinha cantando o Ike Grafista no gráfico de Ambev, mas ainda assim a força vendedora é menor, a força compradora é maior. E você tem também, em relação aos bancos, Bradesco quase no 0-0, Itaú quase no 0-0, Santander piorou, agora está caindo 0,50% e Banco do Brasil está caindo 0,75%. Vamos lá para o complemento do Diego e de novo a rodada de análise do nosso Guilherme Cunha. Alô, Diego. Continua atualizando o DXY, porque ele segue incorporando viés baixista agora, 0,06% de recuo, 0,08% melhor dizendo, 0,08% de recuo para o índice dólar, agora tem 102,18 pontos, Léo. Perfeito. São 11h09, a gente também está de olho nas primeiras falas dos Fed Boys. O Diego está acompanhando essa em paralelo, pintando algum destaque no painel Mover Pro que diga a respeito a isso, ele pede passagem aqui. Ô Gui, uma melhora está sendo flagrada. Mesmo Vale, que caía 1,3%, agora cai 0,9%. Você tem mais uma oportunidade de pincelar o panorama do mercado à vista brasileiro, Gui. A grande notícia tá aí, viu, Léo? Não é a Petro, não. A Petro tá muito volátil, tende a não persistir nessa sustentabilidade de alta 0 a 0,5, agora 0,17. Eu vejo que o destaque ficou para onde ninguém acreditava. Vale 3, né? Então a Vale não dificilmente tende a positivar, ficar num cenário bonitinho, mas o Bruno trouxe aí aquele cenário do minério de ferro chegando num range mais comprador e assim aconteceu. E a Vale 3 agora cai 0,90, 1% de queda e teve uma melhoria e adicionou mais pontos para o Ibovespa, que estava perto do positivo, já ficou no negativo de novo. O Indifut, que estava no muito positivo, já está perto do 0 a 0, e o dólar, que estava arrefecendo junto com o DXY, ganhou força. A verdade tem que ser dita, viu, El? Pregão chato, pregão que tá de lado, pregão que não tomou direção e tende a ficar assim o dia inteiro. Muito chato o pregão de hoje. Os grandes destaques acabam sendo a resiliência do setor financeiro bancário, que esses sim tendem a continuar a tentar chamar a atenção dos comprados e ficar numa cenário de alta mais de um formato consistente. O demais, chato pra caramba, pregão aí de ladinho, e o Indifut, tanto assim quanto o Ibov, tendem a ficar perto do 0 a 0 e o dólar perto do 0 a 0. Também, se acontecer isso e fechar dessa forma, fica interessante para nossa terça-feira, que tem dados de IPCA, e aí não tem como ficar de ladinho, não. É, exato. Amanhã a gente deve ter uma reação contratada para cima ou para baixo de maneira muito mais clara. Agora, neste momento, aqueles que responderam de ladinho que se vai,
A pergunta, qual sua expectativa para a Bolsa nesta semana? Estão ganhando a parada no teu racional, né? Porque apostaram 43% de quem respondeu, né? 43% dos que responderam entendendo que a Bolsa fica de lado hoje. 36% apostando na subida, 21% apostando numa eventual correção. Nós estamos vendo o Ibovespa, o Indifut já positivou, né? Tá volátil, mas chegou a positivar. O Ibov tá caindo 0,20%. Em dias como o de hoje, ô Gui, o que se aconselha para quem tá nos ouvindo? Porque é um mercado que você mesmo tá dizendo mais chato. Aí quem tá do outro lado, você fala, por que é mais chato? Porque com menor volatilidade, você tem menos movimentação. Com menos movimentação dos preços dos ativos, você tem menos oportunidade para curto prazar. Quem tá com um horizonte mais médio e longo, o dia de hoje é apenas mais um dia comum. No máximo você aproveita uma outra queda para aumentar a posição em papéis cujos fundamentos você acredite. Reforce isso pra gente. É por aí mesmo. Em dias como esse, que é mais bunda na parede de observação, é ficar de lado e, portanto, essa é a recomendação? Ou tem outra toada que você pode sugerir pra galera? Ou mesmo eventos que podem mudar a toada. Dependendo do que o Haddad vier a falar, por exemplo, agora, tá ao vivo, você pode ter uma chacoalhada. Exato. Fazer alguma coisa agora é inventar moda, né, Léo? Não tem nada que faça jus a trazer, pelo menos dentro aqui do nosso operacional, algo inteligente. Você pode ficar girando aí algo dentro do mercado de futuros curto prazista, mas você pode tomar uma rasgada, inclusive, em meio ao seja o Haddad ou até mesmo o discurso de algum Fed Boy que ocorre a partir dos próximos minutos. O que a gente tem a fazer na data de hoje é acionar um alerta dentro da nossa plataforma perto dos pontos técnicos de maior relevância. E caso seja alcançado essas extremidades, aí sim o trade fica mais inteligente. Ou uma queda mais acentuada dentro da nossa bolsa, que um pré-mercado sugeria, ou não. Uma recuperação aí, principalmente da Vale, da Petro e do Itaú. Petrobras já está positivo e venha buscar os pontos de resistência de um formato mais consistente e você poder pegar a favor, até mesmo contra a tendência, caso seja um trade mais rápido. Nesse meio do caminho, totalmente indefinido, principalmente nós aqui nos encontramos no famoso 0 a 0 dentro do índice contra o dólar, porque não gerou nenhuma oportunidade evidente. É esperar os extremos para poder trabalhar de formato inteligente, Léo. 11h14. Aí eu tenho aqui, ó, entre os papéis que mais estão chamando a atenção, para além de BRF, MRV e Lojas Renner, que seguem tendo as mais castigadas cotações, Magalu e Via. Sobre Magalu você já falou veementemente. Sobre Via você tem algum comentário ou insight que gostaria de agregar? Léo, Via eu só vou reforçando cada vez mais o meu cenário de preocupação sobre a companhia e o seu atual preço de cotação, que pode parecer que o papel ter caído 90%, surge uma oportunidade com a queda de juros, né? Que esse discurso é muito bom, o varejo tende a subir com a queda de juros, isso é uma verdade, mas é aquilo que a gente sempre fala, se não há consistência dentro do balanço, o papel que está barato pode ficar ainda mais barato, e eu vejo Via cada vez mais perto do R$1,50, até mesmo R$1,14. Foi essa minha oratória no começo do ano e não abro mão, tá? A Via tem um provisionamento bilionário, tá cada vez mais se enrolando, emitiu debênture esses dias a uma taxa estratosférica e isso vai impactar de formato bem agressivo o balanço trimestral do segundo e do terceiro tri. De fora de Via, pode cair 8% a Selic, que eu tô de fora da companhia Via. Magalu também não é nada muito melhor do que o cenário de Via, mas tende a trazer um balanço bem mais leve do que a companhia Via. Via, esse ano ainda pode trazer uma tristeza ainda mais triste para os comprados aí na ponta de esperança frente à queda de juros. Não gosto e vou continuar não gostando. São 11h15. Gui, é o seguinte, convoca a galera aí, porque faltam 125 likes pra gente bater os 1.000. E aí a segunda-feira fica bem melhor, na marcha dos 1.000. Então nós precisamos da sua convocação para os likes galoparem agora pra gente bater essa marca nos próximos minutos. Diga lá. Prezado ouvinte, venho novamente fazer uma campanha com você que aqui dedica o seu tempo na TC Rádio. Hoje, segunda-feira, o mercado anda de ladinho e você deve estar aí num cenário de tédio. Você está esperando uma cornetada como essa de uma chinela cantando de máximas ou mínimas intradiárias. Mas isso só vai ocorrer caso haja também a alta liquidez dos likes na transmissão. Se romper os 1.000 likes, naturalmente o dólar estará também rompendo as suas máximas intradiárias.
Se você não colocar o seu joinha, você vai ficar entediado e vai deixar a transmissão ainda mais nessa pegada de ansiedade com passo de espera. Se você clicar no like, eu estarei mais feliz. Se você clicar no like, nós vamos gerar volatilidade. Se você clicar no like, é ponto para a TC Rádio Tá bom. e ponto para o GHC. Tá bom. Tá bom. Tá bom, convocou, tá bom, não. Foi Tá bom, ótimo. foi bom até demais. Nós já temos agora 930. Faltam 70 likes para o 100. Daqui a pouco nós vamos bater. Esse é o Maestro Gui. O maior quero falar. Fala. Deixe seu like, pessoal. Aí, pronto, Aê. falou. 11h17, atenção. Chinela cantou no paralelo e teve sinal de agenda. O Diego Kerber explica. Em relação à chinela, a moeda americana se estressou, 0,20% agora de ganho, R$ 4,904. R$ 4,905, agora 0,22% de estresse para a moeda americana. Curva de juros está pedindo até 9 pontos base e meio. Será que a gente chega a 2 dígitos? Falta pouco para isso. E o Ibov está caindo 0,32% a 118.516 pontos. Diego Kerber, dado de agenda, você monitora, pois não? Exatamente. Você disse que eu ia chamar a informação assim que saísse alguma informação sobre os Fed Boys. Pois é, saiu. Michael Barr, vice-presidente do Fed, está falando neste momento, porém o único destaque que saiu até agora no painel Mover Pro é que ele planeja propor mudanças em regras de capital bancário nos Estados Unidos. Então essa é a única informação por enquanto de relevância que a gente traz do discurso do Michael Barr. Assim que forem saindo outros destaques, eu trago para vocês aqui. Perfeito, Diego. Olha, são 11h18. Na ponta oposta, eu estava destacando os papéis que mais caíam. Na ponta oposta, a gente já falou de Ambev, já falou de de Azul, já falou de Gol. São papéis que estão se destacando. SLC Agrícola. Agora, a gente não falou de Raizen aqui na minha memória. Raiz 4 é o ticker. R$ 4,28. E a pergunta do Juliano vai para esse papel, Gui. Ele quer saber se você estuda montar uma posição em Raiz 4. Juliano Ramos. Pô, puta papel. E esse sim permanece numa força mais compradora, tá no horário certo, na hora certa, no contexto mais do que correto. Eu vejo que qualquer nova queda gera uma oportunidade gigantesca, principalmente para esse segundo semestre. É um papel que ficou dando sopa junto também com a companhia Vibra, e agora qualquer queda mais perto desses 3,50 pode sugerir uma movimentação de compra para prazos maiores. Não vejo, acho muito difícil. Inclusive, esse papel encerrar o ano de 2023 abaixo desses R$ 5,38. É natural uma correção técnica que vai chamar os comprados que estão atrasados. Quem já está no papel vai defendendo aí, vai fazendo as suas parciais. Não fique no sentimento de esperanças de ir direto e reto, porque já sentiu as resistências. Mas para mim, é claro, essa oportunidade na companhia Raizen, prazos maiores, caiu, comprou. Olha, 11h19, o Haddad, na entrevista que concede a Natuzaneri até aqui, destaca: é importante buscar o equilíbrio fiscal, social e ambiental. Falou bastante de educação. Trouxe que o marco do terceiro mandato de Lula pode ser a transição ecológica, inclusive sob perspectivas econômicas. Relata que teve na sexta-feira uma conversa muito importante com Lula nesse sentido e que os olhos do presidente da República brilharam, nas palavras de Haddad. Ele coloca que não há um projeto específico, mas uma linha de desenvolvimento sustentável mais ampla para permear todo o desenvolvimento econômico brasileiro daqui para frente. Defende Haddad que energia e hidrogênio verde, além do crédito de carbono e da exploração sustentável dos recursos em novas áreas, serão os grandes motes da atividade econômica brasileira e do seu protagonismo ante ao globo. E que o impacto da reforma tributária, aí sim falando da mais recente aprovação da Câmara dos Deputados, é de 0,5% a 1% ao ano de crescimento no PIB. Então é como se nós tivéssemos contratado, a partir da aprovação da reforma tributária, de 0,5 ponto percentual a 1 ponto percentual cheio para o crescimento do PIB, no entendimento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que segue dando entrevista à jornalista Natuzaneri. O Caio Melo está monitorando em paralelo. Agora, a chinela também segue rolando aqui em relação à moeda americana. R$ 4,909, 0,30% de estresse. E a curva de juros rompe os 2 dígitos em alguns contratos, como estresse, aumento nos pedidos de prêmio. Nós temos aqui esta realidade para o DI1 F26 e para o DI1 F27. 11 pontos base a mais nos prêmios desses contratos. Curva de juros não para de renovar máxima atrás de máxima. Juros para cima, dólar para cima, bolsa para baixo. Por enquanto ninguém mente, está na cartilha básica que a literatura do mercado consagrou, o kit dos vendidos. Vamos fazer o seguinte, Gui, atualiza o racional da doleta, porque quem queria emoção, ó, tá começando a ver.
Pois não. Foi o like, né, Léo? Eu acho que é só nós estarmos correlacionando aí os indicadores. Foi o like, que agora o dólar acima do 4888, 4886 chama esses comprados até o 4923, 4926, 4933. Então essa é a grande expectativa, que tende a travar um pouco esse cenário do movimento altista, muito puxado provavelmente também pelo lance do discurso do Haddad, né? Deve ter aí trazido um sentimento não muito agradável, carregando uma curva de juros mais para cima e um dólar também mais para cima. Mas isso tende a ser freado nessas primeiras grandes resistências do dia. Isso já era um contexto esperado. Infracommerce sobe 11%, indo em R$ 2,32. Falta 8 centavos para chegar no alvo da TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. 11h22. O Diego tem um complemento. E aí, na sequência, eu tenho pergunta pra você direto do chat do YouTube, Gui. Pois não, Diego? Tenho atualizações do discurso de Michael Barr. Ele disse na última fala dele, nas últimas 2 falas dele que receberam destaque lá no painel Mover Pro, Michael Barr disse que as regras de capital baseadas em risco devem condizer com um padrão Basileia. E ele também complementa que quebras recentes reforçam o foco de reguladores em resiliência bancária. Então, falando do setor bancário em geral, lá nos Estados Unidos, ele tem continuado na boca dos Fed Boys, principalmente na boca do presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell. Sempre que ele fala sobre a trajetória da política monetária nos Estados Unidos, ele cita o setor bancário, que gerou um certo estresse, principalmente nos investidores, por conta da quebra de vários bancos regionais, ali mais pro começo do ano, né, principalmente ali na região de março, por aí, na época de março, e aí desde então gerou um certo estresse, e aí desde então também, desde aquela época, já vem entrando no discurso dos Fed Boys, do presidente do Federal Reserve, e agora também na boca de Michael Barr falando sobre o setor bancário. São 11h23. A pergunta que eu tinha separado aqui, ó, é do glorioso JPS. Olé! Ele escreveu aqui. Pergunto pro Gui se a chegada da Temu, ou Temu, no Brasil, pode impactar os papéis de Magalu e Meli 34. Magalu e Via cansamos de falar hoje, vamos com Meli 34, apenas como gancho gráfico para o Brunão te ancorar. Mas se é que você não está na mesma página, Gui, essa Temu ou Temu é mais um player chinês, asiático, que vai apertar o nível concorrencial das varejistas. Fala um pouquinho do que você estima nesse sentido e fala de Meli 34, não só o JPS, muita gente perguntou sobre esses papéis ao longo do programa de hoje. Esses chineses, Léo, suporte forte em Meli 34, aonde nós estamos aí, isso gera uma correção técnica que pode ser justificado via novo concorrente. Você escolhe qual alternativa correta você quer selecionar para essa queda que está ocorrendo, mas ainda é um movimento técnico. Meli 34 é a grande bola da vez. Sempre iremos defender o cenário de que nós temos um movimento muito forte. Ela comanda não só o movimento do varejo, mas ela mesma já traz um transporte, né, uma logística muito mais interessante, e quedas de 28% são correções técnicas para chamarem novos compradores. Então até 41,78, quiçá, é isso mesmo, 41,38, 78 vai trazer uma expectativa mais compradora. O papel já está chegando mais perto para quem está procurando o que se envolver para o segundo semestre e não quiser passar nervoso em Magazine Luiza, pode passar nervoso em Meli 34. A volatilidade é tão forte quanto, mas Meli 34 já tem um balanço muito mais confortável do que as varejistas do nosso país. A chegada de novos concorrentes sempre vão ser algo a serem monitorados, mas não é agora que vai pegar o Mercado Livre no contrapé, não. Só alegria para Mercado Livre nesse curto, médio e longo prazo. 994 likes e a galera já está... Tá aí o logo de Temu para você entender do que se trata, um novo player asiático que vai apertar mais o concorrencial das varejistas. 995, girando, rodando, a galera me convoca, o Guilherme já puxa a contagem regressiva, o Diogo Rosa também tá por ali, o Rock na veia, ou seria na veia, também aqui no Like a Like, atenção, chegaremos a 1000, o Diogo Campos, aliás é Diego, senão não vai deslikear aí por causa do que, né, pelo amor de Deus. Quem mais, ó, o Rivotrilde, o Elbi Rodrigues, 995, 996, faltam 4, 997, faltam 3, agora, preparem os fogos, atenção pra Banda Expresso também, bateu de novo, chegamos lá, 1000 likes, marca maior,
de quem acorda cedo para viver a emoção do mercado financeiro com a gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência, o calor da sua companhia. Até meio-dia, muito conteúdo. Daqui a pouquinho tem Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice. Tem também o Igor Barenboim, experiência consagrada em Harvard. Vai comentar aqui a conjuntura macroeconômica. E tem Guilherme Cunha assim, ó, nas dancinhas da vida. Afinal de contas, batemos de novo. É tetra, escreve o Hugo Leonardo Braga. O Gilberto da Silva Júnior, likei. O Rodrigo Brasil chegou. O Anderson Lopes manda um uhul. E o Elber Rodrigues diz, o 1000 foi meu. Fala, Gui. Quero só ver o 1000 likes aí, o nosso user 1000 likes, ver esse comentário do 1000 like não ser dele. Ai, meu Deus do céu. Mas o que a gente tem que analisar é exatamente isso. Aumentou a liquidez do like, rompeu os 1000 likes, rompeu a máxima do dólar, gerou assimetrias. É isso. Guilherme Cunha promete, Guilherme Cunha faz. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.